Boa noite, meus irmãos, tudo bom? Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer a abertura do culto e primeiramente nós queremos agradecer as orações de cada um, a participação de cada um, mesmo que distante no nosso casamento. Estamos aqui na nossa casinha, com a nossa nova família. Bom, vamos orar primeiro, vamos entregar nossas vidas a Deus e pedir mesmo direção de Deus para nosso culto e clamar por proteção, por amparo de Deus nesses momentos de distanciamento que nós estamos enfrentando. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem provido e tem mantido o seu povo fiel a Deus. Nós te agradecemos pelo sustento, pelo trabalho e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Te entregamos, a Deus, esse culto e clamamos, a Deus, que o Senhor escute as nossas orações, receba o nosso louvor e nos alimente com a Tua palavra, Deus. E perdoa os nossos pecados e nos livra de todo mal, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes 3 e nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Bom, meus irmãos, o texto é bem claro quando ele diz sobre o tempo. E nós temos dificuldade de entender o tempo de Deus e entender o tempo das coisas. Nós somos imediatistas, somos ansiosos e o tempo não gira ao nosso redor. Nós não somos o eixo do relógio. Nós não estamos fora do tempo, nós estamos presos ao tempo e quem determina o tempo é Deus. E nós tivemos o tempo de afastar e em breve estaremos juntos novamente e foi difícil, mas precisamos entender esse tempo. Tivemos tempo para nos aproximar de nossas famílias, tempo para nos aproximar de Deus, tempo para, mesmo longe, estarmos juntos. E entender o tempo de Deus, entender o tempo que Ele nos dá é uma tarefa difícil, mas também é uma dádiva que Deus nos dá, que é entender o tempo dele e não questionar, apenas crer. E a nossa oração é que entendamos o tempo e aceitemos esse tempo também como providência de Deus, como livramento de Deus, como bênção de Deus. No verso 4 e 5, o escritor diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E nós cremos que o tempo de chorar e o tempo de prantear está passando. E agora é hora da gente rir e saltar de alegria. Então vamos nos alegrar no Senhor e nos alegrar na força do poder dele. Agora, meus irmãos, vamos passar por um momento de louvar a Deus com músicas, com cânticos, junto com a sua família. Vamos louvar a Deus com esses cânticos. E logo após os cânticos, nós já teremos a palavra do pastor. Sinto
digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, quero é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és.
só em ti, seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti, tudo posso sofrer, permanecer. Em teu nome, dentro daquela nossa proposta de estarmos nesse mês de maio falando a respeito de família, vamos concluir hoje a nossa proposta. Para isso eu quero meditar com você num texto que se encontra em Provérbios 3, nós vamos ler do verso 5 ao verso 12. Passo a ler e acompanhe por gentileza. O verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, meus irmãos, esse texto nos fala de um pai dando conselhos a seu filho. E no caso aqui, quem escreveu este texto foi o sábio Salomão. E ele está repetindo aquilo que um dia seu pai Davi falou com ele. Seu pai Davi havia instruído ele algo muito semelhante. Quero ler com você aqui em 1º livro das Crônicas, capítulo 28, verso 9, para a gente ter essa comparação mais real. Veja lá, capítulo 28, de 1 Crônicas, verso 9. Davi disse para Salomão naquela ocasião, Davi já velho, passando a instrução para o seu filho, seria tipo os últimos conselhos que ele daria para o seu filho. Então ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Percebe? É um pai dando conselho para o seu filho. Vamos para Provérbios. Esse filho agora já adulto, já velho, que também vai transmitir os últimos conhecimentos, os últimos conselhos para os seus filhos. É o contexto aqui de Provérbios 3. Os pais sempre querem o melhor para os filhos e dão a eles bons conselhos. Nem sempre são ouvidos, são atendidos, mas ainda assim, o amor paterno leva a aconselhar os filhos no caminho que deve andar e dar a eles conselhos. Aqui, nesse texto de Provérbios, há vários conselhos paternais, vários. Não vou pegar todos, quero destacar com você apenas alguns nesse texto aqui de Provérbios 3. O primeiro dos conselhos que eu quero destacar com você está no verso 5, quando o pai diz para o seu filho: confia no Senhor
de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. O pai desse homem, repito, Davi, ele escreveu vários conselhos para os filhos. Mas em especial, eu quero lembrar de você um versículo que está no Salmo 37, verso 5. Você deve saber de cor, provavelmente. Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É praticamente a mesma coisa, percebe? O fato é que aqui, quanto no Salmo 23, o conselho é a entregar o caminho ao Senhor, a confiar no Senhor. E aqui no verso 5 de Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Poderíamos dizer de maneira total, completamente, de todo o coração, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Sejam circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, confia no Senhor. Sabe, queridos, há uma grande tentação para nós seres humanos, confiar em nós mesmos. E aí esse provérbio nos diz, no final do verso 5, não te estribes no teu próprio entendimento. Percebe a diferença entre confiar em Deus e confiar em si mesmo, no seu entendimento, na sua capacidade, nos seus atributos, nas suas virtudes? O que o pai está dizendo para o filho: não te estribes, não te apoie. Estribes, você que já foi do interior, morou lá na roça, ou já viu alguém montando um cavalo, tem ali o estribo, onde ele firma o seu corpo, colocando o pé ali, e então dá segurança, dá equilíbrio em cima da cavalgadura. Aqui é parecido com isso, né, nessa analogia. O pai dizendo para o filho: olha, uma coisa é você confiar no Senhor, outra coisa é você firmar-se nos seus próprios entendimentos, no seu próprio conhecimento. O conselho, portanto, não confie em si, confie em Deus. Talvez você que me ouve já teve experiências desse tipo, de confiar em pessoas e ser mal sucedido. E ainda pior, confiar em si mesmo e também depois chegar à conclusão que não sou digno de confiança. Quantas vezes, certamente, eu e você já tivemos experiências assim, de confiar em nós em determinado assunto e depois nós vamos descobrir que não conseguimos cumprir aquilo que nós havíamos determinado. Falhamos, confiamos na nossa capacidade intelectual, na nossa disciplina, e depois descobrimos que nós não somos assim tão confiáveis, né? E por isso esse pai rodado, experiente, vivido, ele aconselha para o filho: confia no Senhor. O Senhor é digno de confiança. O Senhor jamais falha. O Senhor Deus jamais vai te decepcionar. Deus não é vencido pelas tentações. Deus não tem fraquezas como nós temos e se perde a elas. Nele nós podemos confiar. Em Deus está a nossa esperança e a nossa confiança. Diz o Pai, repito, confia no Senhor de todo o teu coração, não parcialmente, não só em alguns momentos quando você acha que dá para confiar agora, mas diante de outras circunstâncias, talvez adversas, e agora você diz: agora é comigo, deixe-me resolver essa parada aqui. Isso não vai funcionar, não é? Outro conselho que nós temos a encontrar aqui, continuando ainda em Provérbios capítulo 3, é que no verso 6, o autor, o pai dando conselho para o filho, ele diz: reconhece-o, se referindo a Deus, reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O Senhor vai endireitar as tuas veredas, diz aqui, mas diz que reconheça-o. Pense nisso. Deus é reconhecido por nós em todos os nossos caminhos, em todas as nossas decisões, em todos os lugares que andarmos. Isso aqui é procedimento, meu irmão, é comportamento, é onde nós vivemos, é o que fazemos, é a nossa maneira de viver. Ele está dizendo: reconheça a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Reconheça a Deus, porque Deus está presente. E aqui diz que ele vai endireitar os seus caminhos, ele vai tirar os obstáculos do caminho, na linguagem do goiano, né? Aquelas tranqueiras,
Deus vai tirar fora aquelas embiras, obstáculos, coisas difíceis que nos podem derrubar. O Pai diz: confia no Senhor e reconhece-o. Tenha conhecimento de que em tudo Deus é presente. Deus sabe de todos os nossos fatos, de todos os nossos conhecimentos, pensamentos e atitudes. É impossível alguém ocultar de Deus a sua vida, o que está fazendo. Confia no Senhor e reconheça-o em todos os teus caminhos, em tudo que você fizer. Por onde você andar, meu irmão, qualquer atitude, qualquer negócio que você for fazer, lembre-se disso, Deus está presente, Deus está vendo. Onde você vá, lembra disso, Deus está vendo. O que você faz, Deus está vendo. Com quem você estiver, Deus tem conhecimento pleno de tudo que acontece comigo. Admita isso. O Pai está dizendo: admita, meu filho, que em tudo que você faz, em todos os lugares, com quem você estiver, tudo que você falar, toda a sua maneira de viver, Deus está presente. Deus sabe de tudo, Deus participa de tudo. Portanto, não seja tolo de querer enganar a Deus, coisa desse tipo. Você deve ter entendido, não é? Confie no Senhor, reconheça-o em todos os seus caminhos. E no verso 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Percebe? A linha de pensamento é a mesma. Não seja sábio a si mesmo, aos seus próprios olhos. Talvez um exemplo aqui de ser sábio aos próprios olhos, podemos encontrar no pai de Salomão, Davi. Durante um momento da sua vida, Davi teve uma experiência terrível, caiu num pecado, uma sequência de pecados, não é? Ele coabitou com a mulher do seu melhor amigo, podemos dizer assim, e então depois ele trama a própria morte do amigo, daquele marido traído, e ele tentando encontrar nos seus conhecimentos que ele pensava que seria suficiente para resolver a situação na qual ele se meteu. Isso talvez seja para esclarecer um pouco o que seria confiar nos seus próprios conhecimentos, ser sábios aos seus próprios olhos, né? E o fato é que Salomão, conhecendo a história do pai e de tantos outros, na sua sabedoria ele instrui o filho: meu filho, menos, baixa a bola. Não pensa que você é tudo isso que você está pensando, não, tá? Isso sempre foi assim, não é, irmão? O ser humano é próprio de achar que ele sabe tudo, ele é sabido, ele é inteligente, ele conhece todas as coisas, e aí toma decisão por si mesmo. Pai aconselha: meu filho, baixa a bola. Você não tem tudo isso que você está pensando, não. Ok? Em vez disso, tema o Senhor e aparta-te do mal. Na última meditação, nós fizemos no Salmo 128, o autor do Salmo 128 também diz: feliz, demais da conta, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É mais ou menos a mesma coisa que está dizendo aqui esse pai ao filho no versículo 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Anda nos seus caminhos. Muito bem. Próximo conselho, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de toda a tua renda, com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que conselho esse pai dá? Eu te pergunto, você daria esse conselho para o seu filho? Conselho para ele honrar ao Senhor com os bens e com as primícias, o que há de melhor, de maior valor, honrar o Senhor? Eu falo isso porque, de um modo geral, as pessoas, quando falam em honrar a Deus, pensam apenas em estar num culto, em adoração, em cantar louvores, e como se honramos a Deus apenas dessa maneira. Na verdade, querido, há várias maneiras pelas quais o homem honra a Deus. Há diversas maneiras. E eu sei que talvez esse assunto para algumas pessoas seja o mais difícil na vida cristã. Pensar em honrar o Senhor com seus bens. Eu já ouvi um pregador dizendo que a parte mais difícil da conversão do ser humano é a conversão do bolso.
Ele converte a mente, o coração, as suas emoções, mas quando toca nos seus bens, aí a conversão é mais difícil. Eu sei que isso não é com todos. Eu conheço crentes piedosos, tementes a Deus, que sentem grandes alegrias em honrar o Senhor com seus bens, entendendo, como diz aqui, que já vieram antes de Deus. É Deus que nos deu todas as coisas, não é? Aí Ele apenas devolvemos parte daquilo que Ele já nos deu antecipadamente. Então o Pai dá conselho: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, com o melhor de toda, eu insisto nessa palavra, de toda a tua renda. Eu vou ler aqui um texto em Deuteronômio 26, porque essa instrução que o pai está passando para o filho, ela já vem de longe. Ele não foi o primeiro a pensar nisso, a falar isso. Deus já tinha falado com o seu povo através de Moisés, quando instituiu as instruções para o israelita, ainda no deserto. Moisés escreveu em Deuteronômio 26, ele já velhinho, passando o bastão para o seu sucessor, ele dá as últimas instruções. E uma das últimas que ele relembra, ele está relembrando, não é a primeira vez, é essa que eu passo a ler. Deuteronômio 26, do verso 6 ao 11. No verso 6, ele diz: mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora, diante de todos esses benefícios que Deus nos deu, que a gente estava preso, a gente era escravo, escravizado, nos impuseram uma dura servidão, então clamamos ao Senhor e Ele nos fez todo este bem, Ele nos tirou da escravidão, nos conduziu, nos deu uma terra, nos deu o alimento, nos tirou os inimigos que ocupavam essa terra. Diante de tudo isso, Ele diz agora então, verso 10 de Deuteronômio 26, eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Percebe, irmãos? Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Ele entendeu sabiamente. Anteriormente, ele era escravo, estava sob dura servidão, e Deus o tirou da servidão, da escravidão, e o levou para a liberdade. E não só isso, Deus lhe deu uma terra e deu todas as condições para que ele cultivasse a terra e tirasse dela o seu sustento e os seus bens. E agora ele diz: olha, eu vou devolver ao Senhor, eu vou me alegrar honrando ao Senhor com as primícias. Entrego ao Senhor as primícias do fruto dessa terra. Percebe, meu irmão, através dessa leitura, um entendimento correto do que são os bens. Os bens são dados por Deus. Deus que nos dá todas as condições para adquirirmos o que nós possuímos ou pensamos possuir, e a Deus deve ser devolvido aquilo que Ele requer de nós. O fato é que nós honramos a Deus e o Pai diz isso para o Filho: honre ao Senhor com os teus bens, com o melhor da tua renda, de toda a tua renda. Aliás, diz aqui, de toda a tua renda. Uma palavrinha a respeito. Meus irmãos, o que nós consagramos ao Senhor e entregamos ao Senhor as primícias e não as sobras. Eu sei que tem gente que nem sobra entrega ao Senhor, que está em grande erro. Mas sabe, mesmo que venha entregar as sobras ao Senhor, meu irmão, não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Não é esse o conselho do pai ao filho que ele ama. Ele diz: honra com o melhor, com as primícias, com o que há de mais valioso e não com as sobras. Sobra, me desculpe, mas olha, se dá, lá no interior onde eu morava, dizia: dá para porco, dá para cachorro, dá para algum animal. Deus é o soberano, é o Altíssimo, a Ele devemos consagrar o que há de melhor, que Ele já nos deu antecipadamente. Você lembra daquela ocasião quando Jesus está no templo ali em Jerusalém e ele vê as pessoas levando suas ofertas e depositando no gasofilácio? Ele vê uma viúva e ela tem apenas uma moeda de pequeno valor. E ela coloca aquela moeda no gasofilácio e Jesus diz: esta sim, esta deu mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha.
e parece que Jesus quer enfatizar que ela deu também tudo que tinha de coração aberto, de boa vontade, com alegria, consagrando ao Senhor, enquanto que outros davam o que sobrava. Aí é fácil, né, meu irmão? Dá o que sobra, e talvez até para fazer média aparecendo diante das outras pessoas. É isso aí. Consagramos ao Senhor, é nosso dever e sempre o melhor. Também por gratidão, meu irmão, por gratidão e confiança. Eu sou grato porque eu sei que Deus já me abençoou com os bens e também eu creio que Deus que me deu, Ele não vai deixar faltar. A palavra de Deus nos diz que, o autor diz, eu fui jovem e hoje sou velho, e eu jamais vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Por que isso? Porque Deus sustenta. Eu creio que é Deus quem nos dá todas as coisas, os bens, a saúde para trabalharmos, adquirir. Deus dá circunstâncias favoráveis, dentre outras coisas. Então, eu honro ao Senhor confiando nele. E você percebe, eu não sei se você conseguiu captar isso no texto, mas quando ele diz confia no Senhor, no verso 5, de todo o coração, e não te estribe no teu entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos. Administrar, reter aquilo que é devido ao Senhor, não seria isso? Não seria deixar de confiar que Deus vai continuar nos sustentando? Não seria ser sábio aos próprios olhos, pensar que eu posso administrar, eu sei administrar melhor do que Deus e, portanto, não devolve ao Senhor aquilo que Ele diz que é para devolver? Pois é, pense sobre isso. É um pai dando conselhos ao seu filho. Honra seu filho. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os resultados de tudo isso. Penso que é isso que o pai tem em mente, não é? Ele quer o melhor para o filho, quer ver um filho bem-sucedido, então ele dá conselhos para que esses conselhos tragam ao filho benefícios. E aí, alguns desses benefícios. O primeiro deles está no verso 6, que eu quero destacar com você para a gente encerrar aqui. No verso 6 ele diz que se a gente confiar no Senhor e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em toda a nossa vida, vai acontecer o quê? Deus vai endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Você quer isso para você? Você quer isso para o seu filho? Vida reta, vida direita. Boa parte da nossa instrução aos nossos filhos é para fazer deles homens dignos, honestos, não é? Bem vistos na sociedade, porque isso faz bem para nós, para a sociedade, e vamos colher dele o fruto. Pois bem, o pai está dizendo esses conselhos para o filho, por quê? Porque ele quer que seja um filho de caminhos retos, caminhos direitos, vida íntegra, pia. É isso que ele quer para o seu filho. E até porque ele sabe que ele está morrendo, está velho, né? E o filho vai continuar sozinho e ele quer que esse filho seja bem sucedido. Então, meu irmão, primeiro resultado daquele que confia no Senhor, daquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e que não é sábio aos seus próprios olhos, que honra o Senhor com os seus bens. Um outro resultado muito satisfatório para o filho que segue os conselhos do pai. Além de que vai ter o caminho endireitado, a vida reta, íntegra, ele diz também no verso 8, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Qual o benefício aí em confiar no Senhor, reconhecê-lo em todos os caminhos, não ser sábio aos próprios olhos, honrar o Senhor com seus bens, de toda a sua renda? Mais um benefício, meu irmão, é saúde. Saúde, interessante, né? Você pensar que nós podemos ter saúde para o corpo a partir da maneira como nós vivemos, em relação ao próximo, em relação a Deus. Claro, se nós temos uma vida íntegra, uma vida piedosa, temos temor do Senhor e a nossa viver com o próximo expressa isso, seremos pessoas bem-sucedidas na saúde, cara. Isso me chamou a atenção, na saúde. Olha, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Essa palavra me faz lembrar do Salmo 32, que é um salmo de confissão, você sabe, mas especialmente nos versos 3 e 4, o salmista deixa uma palavra interessante. Olha só, eu vou ler, acompanhei. Salmo 32, versos 3 e 4. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, o pecado tira saúde. Aqui no Salmo 32,
Davi está falando do tempo que ele esteve em pecado e sofrendo as consequências do pecado na sua vida. Então ele diz, enquanto eu calei o pecado, ocultei, escondi, cara, foi mal, eu fiquei doente, os meus ossos envelheceram e o meu vigor acabou se esvaindo. Saúde, meu irmão. Quando nós obedecemos a Deus, confiamos em Deus, entregamos nossa vida a Ele, entregamos a Ele, honramos a Deus com todo o nosso ser, inclusive com a nossa renda, o resultado é esse, saúde. Deus abençoa. Lembra lá do profeta Miqueias, quando ele diz isso também? Bem próximo disso aí. Miqueias no capítulo 3, está um pouquinho à frente, ele diz a esse respeito também. Miqueias, deixa eu ler aqui, por exemplo, no capítulo 3. Desculpe, não é Miqueias, Malaquias, cara. Estou aberto aqui em Miqueias e li Miqueias, não é Miqueias, me desculpe, é Malaquias 3. Fui traído aqui pela página onde a minha Bíblia estava aberta. Ok, Malaquias 3, a partir do verso 8. Diz assim, roubará o homem a Deus? Pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Promessa de Deus. Verso 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Há promessas de Deus para aquele que o honra com os seus bens. E aqui no caso está falando de saúde. É um dos benefícios de confiarmos a Deus os nossos bens e honrá-lo com eles. Último resultado, querido, versículo 10, resultado de uma vida daquele que confia no Senhor, reconhece os seus caminhos e o honra com seus bens. O último resultado que eu quero destacar aqui está no verso 10, quando ele diz, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Promessa de Deus, haverá fartura, abundância, Deus multiplica, Deus repreende o devorador, como nós vemos aqui no profeta Malaquias. Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre esta pessoa bênçãos sem medida. Meu irmão, eu concluo te perguntando, você, antes de dar conselho para os seus filhos, você pratica isso na sua vida? Você confia no Senhor de todo o seu coração? Você não tem apoiado no seu próprio entendimento? Não tem sido sábio aos seus próprios olhos quando toma decisões independente e a parte daquilo que Deus tem para você e para a sua família? Você tem honrado o Senhor com seus bens? Você tem consagrado a Deus aquilo que Ele diz na sua palavra, o seu dízimo, a sua oferta, como culto ao Senhor? Porque somente fazendo essas coisas nós poderemos ter moral diante dos nossos filhos para dar conselhos desse jeito. A não ser que tenha sido um ato de arrependimento, de reconhecimento que eu errei, não praticando essas coisas, e agora digo para o filho, meu filho, eu errei nisto, não pratique as mesmas coisas, seja diferente e colhe os melhores frutos, como eu te disse aqui, de ter caminhos direitos, retos, íntegros diante de Deus, de ter saúde e de ter fartura na sua casa para toda a sua família. Esses são conselhos, né, de um pai para o filho. Eu queria ter um tempinho a mais para compartilhar com você ainda os versos 11 e 12, quando ele diz da disciplina que o Senhor aplica sobre aqueles, verso 11, né, e verso 12, Deus repreende a quem ama. Eu penso que quando nós não cumprimos esses conselhos aqui, nós estaremos sujeitos ao verso 11 e ao verso 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando nós deixamos de cumprir esses conselhos, nós estamos nos sujeitando a uma disciplina do Senhor, porque somos rebeldes, não confiamos nele, passamos a confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, e nós não o honramos com os nossos bens.
e apenas se o fazemos é de outra forma, talvez só apenas de aparência. Meu irmão, Deus tenha misericórdia de você e da sua casa. Deus tenha misericórdia da nossa descendência, dos nossos filhos. Meu desejo é que o meu filho, o seu filho, veja em mim, veja em você, homens de Deus, que cumpram esses conselhos, para que nós possamos dar conselhos para os nossos filhos. Aliás, meu irmão, se nós vivermos isso aqui na prática, será o melhor conselho, os nossos filhos verão e não apenas ouvirão. Há uma diferença nisso, percebe? Deus te abençoe. Nós, durante esse mês, procuramos tratar de assuntos relacionados à família, e agora eu encerro com esses conselhos aqui, que valem para nós que somos pais e valem também para os nossos filhos. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre cada pai que ouviu essa meditação, sobre cada família que no decorrer desse mês de maio ouviu, ó Senhor, alguma das meditações inspiradas na Tua Palavra. Peço ao Senhor que as aplique em nossas vidas, em nossas famílias, para o nosso próprio bem e para a glória do Senhor. Glorifica, Senhor, Teu nome em cada família, na vida de cada pai. Ajude, Senhor, a cada pai, a cada mãe, antes de dar conselhos como esses, a vivê-los na sua própria vida, Pai. É a minha oração, em nome do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Que os outros me ensinem a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti.
faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Meus irmãos, nós encerramos o culto por aqui. Foi um prazer para nossa família fazer essa abertura, o encerramento. Nós estamos muito felizes e com muita saudade da igreja. Em breve estaremos juntos, ainda que bem diferente de antes, mas em breve nós estaremos juntos para louvar a Deus pessoalmente, tá bom? Um abraço, uma boa semana para todos e fiquem com Deus. Fique com Deus e até semana que vem.